E aí, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das obras mais perturbadoras e, ao mesmo tempo, influentes do século XX. Vamos desvendar a primeira parte de Laranja Mecânica, de Anthony Burgess. Se preparem, porque essa é uma jornada que até hoje choca, provoca e faz a gente questionar absolutamente tudo. O livro já começa assim, te jogando de cara nesse universo distópico com essa frase. É a pergunta que o nosso narrador, o Alex, faz para os seus drogues, os parceiros dele. E olha, essa pergunta ecoa como um aviso para uma noite de caos completo e violência muito estilizada. Mas para acompanhar essa noite, a gente precisa primeiro aprender o idioma deles. Burgess criou o Nadsat, uma gíria que é uma mistura louca de russo com inglês. Então, rapidinho aqui. Drug é amigo, molocô é o leite que eles tomam quase sempre batizado com alguma coisa. E ultraviolência, bom, essa é meio autoexplicativa, né? Agora sim, com esse vocabulário, a gente tá pronto pra noite que vem pela frente. Ok, então vamos entrar no mundo do Alex e dos seus dragways. É um futuro distópico onde a sociedade parece anestesiada, sabe? E isso deu origem a uma juventude que só consegue se expressar através de uma violência que é quase um ritual, uma dança macabra. E no meio desse furacão, temos essas quatro figuras. Primeiro, o Alex, nosso guia carismático e, ao mesmo tempo, super perturbado. Aí tem o George, o segundo no comando, que tem uma ambição que tá só esperando pra explodir. O Pete, que talvez seja o único ali com um pingo de bom senso. E o Tapado, que é basicamente a força bruta do grupo. O ritual deles começa sempre aqui, no Leite Bar Korova. Eles bebem o tal do leite Kun, que é leite com umas drogas sintéticas para deixar eles, como o próprio Alex diz, afiados e prontos para sujeira. É, basicamente o combustível para a máquina de caos que eles vão soltar por aí. E o primeiro ato da noite já mostra que eles vieram. Eles encontram um professor mais velho, mas não querem o dinheiro dele. O alvo são os livros. Eles rasgam tudo na frente do cara, sentindo prazer em destruir o conhecimento, a ordem. A violência aqui não é um meio para conseguir algo. Ela é o objetivo final. É aqui que a coisa começa a ficar realmente estranha e complexa. Como é que uma brutalidade tão animalesca pode viver dentro da mesma pessoa que tem uma admiração tão grande pela arte? Vamos tentar entender essa dualidade que define o Alex. Depois de mais uma onda de violência, a gangue parte para o que o Alex chama com a maior ironia do mundo de visita surpresa. O alvo, uma casa isolada que tem a palavra lar escrita no portão. É aqui que a noite mergulha numa escuridão sem volta. Lá dentro, no meio do terror que eles causam, o Alex encontra uma pilha de papéis. Era um manuscrito de um livro. E o título desse livro era A Laranja Mecânica. É um momento de metalinguagem total, sabe? É como se o livro estivesse se olhando no espelho. O que acontece em seguida é simplesmente terrível. Eles rasgam o manuscrito, espancam o escritor e cometem um ato de violência horrível contra a esposa dele. A destruição ali não é só física, é total. Eles aniquilam a arte, o corpo e a alma das vítimas. E aí vem o contraste que dá um nó na cabeça. De volta no quarto dele, o Alex se entrega à música clássica, e a reação dele é de um êxtase puro, quase religioso. A pergunta que fica martelando é: como a mesma alma que se delicia com a destruição também consegue alcançar esses picos de apreciação pela beleza? E esse é o paradoxo central. Para o Alex, a música de Beethoven não acalma a fera. Pelo contrário, ela vira a trilha sonora perfeita para as fantasias mais violentas dele. A beleza não anula a brutalidade, ela alimenta a brutalidade, eleva a violência a uma espécie de arte distorcida. Só que essa harmonia doentia não podia durar para sempre. Começam a aparecer umas rachaduras na dinâmica da gangue. A liderança do Alex começa a ser questionada, e as sementes da traição começam a brotar ali naquele solo envenenado. A coisa começa a azedar de volta no Leite Bar. Uma mulher canta um trecho de ópera, o Tapado faz uma piada e o Alex, que se sente o guardião da arte, parte para cima do próprio amigo. Ele defende a beleza com violência. Isso só mostra o quão deformado é o código moral dele. E esse é o momento da virada. O George, sentindo o cheiro de fraqueza, desafia o Alex abertamente. A questão ali já não é sobre a violência em si, mas sobre poder. Quem tem o direito de mandar dentro da própria gangue? De repente, a hierarquia que parecia de ferro começa a balançar. Essa rebelião força a gente a olhar mais fundo. Afinal, por que o Alex faz o que faz? Vamos dar uma pausa na trama para entrar na cabeça dele e tentar entender a filosofia por trás da ultraviolência.
O livro joga na nossa cara uma pergunta que a humanidade se faz há muito tempo e que a própria sociedade do Alex não consegue responder. Por que o mal existe? É culpa do ambiente, da educação, da pobreza? A resposta do Alex é de arrepiar de tão simples. Ele não precisa de desculpa, não precisa de uma causa. Para ele, a maldade é parte de quem ele é, uma expressão da vontade dele. Ele faz o mal porque, simplesmente, ele gosta. Então, o ponto central é esse. O Alex vê as ações dele como a forma mais pura de individualidade. No mundo que tenta criar laranjas mecânicas, seres vivos condicionados a agir como máquinas, a violência dele é uma rebelião. É a afirmação máxima do livre-arbítrio. Com essa filosofia na cabeça e enfrentando uma rebelião, o Alex precisa reafirmar o poder dele. Só que essa tentativa de controle vai levar ele direto para a própria queda. Para esmagar a rebelião, o Alex ataca os próprios Drugs, reafirmando quem manda na ponta da navalha. Ele acha que resolveu o problema, mas não percebe que essa demonstração de força é exatamente o que vai selar o destino dele. Ele topa o plano dos caras, sem saber que o verdadeiro alvo do plano é ele mesmo. O alvo é a casa de uma mulher rica. E para mostrar que ainda é o líder, Alex insiste em entrar sozinho. Mas o que ele acha que é uma demonstração de poder, na verdade é o passo final da armadilha. A mulher resiste, mas sirenes começam a tocar, e quando Alex corre para a porta para fugir, ele descobre a verdade. Seus Drugs o abandonaram para ser pego. A traição está completa. E assim, a sinfonia de ultraviolência acaba de repente. Traído pelos seus próprios seguidores, Alex é capturado. O predador vira presa, o mestre virou prisioneiro. A primeira parte do livro termina com o som de grades se fechando, acabando com aquela liberdade brutal que ele tanto valorizava. E a gente termina com as palavras que o próprio Alex destruiu, as palavras do escritor. Essa é a ideia central do livro, a luta contra a tentativa da sociedade de nos transformar em criações mecânicas. E o mais irônico de tudo é que o Alex, na sua rebelião selvagem contra esse controle, está prestes a se tornar o principal objeto do maior experimento de condicionamento da sociedade. A batalha dele pelo livre-arbítrio está muito longe de terminar, mas isso já é história para a segunda parte.